Uma boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer o primeiro momento, caderno 2, caderno 1, tá? Frente 2. E o segundo momento, caderno 1 também, frente 3. Vou fazer assim essa semana, ao invés de alternar entre frente 2 e frente 3, para a gente fechar o caderno 1 hoje, tá? Se foi, tá tudo bem aí? Eu não vejo vocês quando eu estou apresentando. Tem algum microfone aberto, o pessoal está comentando aí. Deixa eu ver. Resolveu? Então tá bom. Beleza. Então, queridos, está aí, sistema respiratório. Ó, imagina, querido. Primeira coisa, vamos falar sobre respiração. Quando a gente fala sobre respiração, você tem uma respiração que você já viu, que é uma... Que você já viu, não, você comentou um pouquinho, que é uma respiração que acontece dentro da célula. Alguém lembra o nome? Ou quem a faz? Uma organela que fazia? Isso, a respiração da mitocôndria. É a respiração dentro da célula, que a gente chama de respiração celular. Essa respiração celular, a gente vai ver na frente 3. Então, aparece lá ciclo de Krebs, cadeia respiratória, um monte de coisas mais chatinhas, um monte de coisas mais químicas. Essa respiração celular é a que vai acontecer para a produção de energia. Então, a famosa produção de energia, naqueles livros lá do ensino fundamental, de muitos anos atrás, que comparava a estrutura do corpo do ser humano com uma fábrica, aí tinha lá o pulmão, a usina de energia, é uma balela que existe, tá? Por quê? Porque a produção de energia, ela acontece dentro da célula, no processo chamado de respiração celular. Pode ser respiração aeróbica, respiração anaeróbica, a gente vai ver isso depois, tá? A respiração que vai acontecer devido ao sistema respiratório, ela envolve a troca dos gases respiratórios, a troca de oxigênio e gás carbônico. Tecnicamente, como que o oxigênio entra no corpo de um animal e como que o gás carbônico sai, tá? Então, qual a função do sistema respiratório? Trocar os gases respiratórios, tá? Qual a função da respiração celular? Produzir energia. Então, apesar de a gente usar o mesmo termo, respiração, para os dois, né? Eu não posso falar, meu sistema respiratório faz respiração, não. Porque a respiração acontece dentro da célula na forma de produção de energia, enquanto a respiração do sistema respiratório é a troca de oxigênio e gás carbônico, tá? Então, não confundam aqui. Esse estudo do sistema respiratório, vai mostrar para a gente como que acontece a troca de oxigênio e gás carbônico, tá? Então, de novo, né? Lembra que nós... Oi, que foi? Tá tudo bem? Tá tudo bem aí, moçada? Olha lá, que medo, hein? Ah, só porque eu não enxergo. Ah, tá. Vamos lá. Só falta... A aula vai virar meme por causa da câmera. Que horror, que horror. Hein? Então, ó, lembra, nós estamos nos quatro grandes, né? Os 4 principais sistemas: sistema digestório, respiratório, né? Circulatório e excretor. Então, esse é o segundo. Imagina, querido. Então, ó, o sistema respiratório é um daqueles que a gente tem que saber 4 itens, né? Nome do sistema, classificação e função, né? Função e classificação, e a fisiologia. Hoje eu não vou trabalhar a parte da fisiologia, a respiração humana, a gente vê semana que vem, tá? Então, já falei, sistema respiratório, tá aqui o nome do sistema. A função, as trocas gasosas, né? As trocas de gases respiratórios. Então, seu pulmão não produz energia, mas vai possibilitar isso dentro de cada célula. E a classificação, né?
Então, como é que a gente classifica o sistema respiratório? Ele é classificado de acordo com o local em que vai acontecer a difusão. Por quê? Porque o processo de troca de oxigênio e gás carbônico, que vocês viram pela membrana plasmática da célula, recebe esse nome aqui, ó, difusão, né? De uma região mais concentrada para outra região menos concentrada, algumas substâncias vão passar. No nosso caso, é a difusão de oxigênio e gás carbônico. Então, de uma região de maior concentração de oxigênio, o oxigênio entra, de uma região de maior concentração de gás carbônico, o gás carbônico sai. Isso vai acontecendo buscando como fala lá, a isotonia, né? Buscando igualar as concentrações. É lógico, essa troca ela tem que ser constante. Por quê? Porque se dentro da célula tem o processo de respiração celular, que libera gás carbônico e precisa de oxigênio, a concentração de gás carbônico sempre vai ser maior dentro do que fora da célula. Ao mesmo tempo que a concentração de oxigênio tem que ser sempre maior fora do que dentro da célula, tá? E aí vai acontecer essa troca. Ah, mas e se chegar a isotonia? Se chegar a isotonia, significa que não está acontecendo mais produção de energia por aquela célula, provavelmente ela está morta, tá? Então, nós vamos classificar os tipos de respiração de acordo com o órgão, o local em que acontece a difusão. Então, os seres que não têm órgãos respiratórios, né, que eles não têm sistema respiratório, eles vão fazer respiração que a gente chama por difusão. Cada célula vai ser responsável por pegar, né, os gases, né, trocar os gases respiratórios. Então, isso inclui os unicelulares, né, então protozoários, por exemplo, né, bactérias. É que bactéria não faz respiração desse tipo, mas tudo bem. Os animais que não têm sistema respiratório, os poríferos, os quinidários, né, esponja, água-viva, e os vermes achatados, tá? Então, esses caras aqui, eles vão fazer difusão célula a célula. Um parênteses, tá? Outro aqui, ó. Plateumintes e nemateumintes, tá? Esses dois caras aqui, eles nunca são cobrados, porque existem algumas inconsistências aqui, né? Então, por exemplo, tem gente que fala que plateumintes e nemateumintes faz essas trocas, tá? Pelo tegumento, aqui, ó. Fazem essas trocas pelo tegumento, pela pele. E aí você vai falar respiração tegumentar ou respiração cutânea, tá? Agora, eu já vi autores colocando que não, que isso, que é tegumentar, né? Que os plateumintes e nemateumintes têm respiração por difusão, desconsiderando o tegumento, tá? Então, isso vai variar um pouquinho de autor para autor. Até porque, quer ver, ó, os caras falam, o plateuminte é o verme achatadinho. Então, ele tem um corpo bem fininho, ó, a parte de cima, a parte de baixo, o lado esquerdo, o lado direito pode ser mais comprido. E ele é assim achatado, porque as células que pegam oxigênio, elas têm que estar, né, numa área de contato grande com o ambiente. Mas não se preocupem, tá? Na apostila, o pessoal já comentou aí, tá como respiração tegumentar, mas eu gosto de, às vezes, fazer esse comentário. Mas, de qualquer jeito, dificilmente alguém vai perguntar isso para você, tá? Então, aqui pode ser que você veja como difusão ou como tegumentar, tanto faz, tá? Algumas perguntinhas que apareceram aqui. Deixa eu ver. Um mouse aqui, ó. Oxigênio e gás carbônico são para todos os seres? Sim, são para todos os seres. Quem não possui sistema respiratório faz respiração celular? Com certeza, tem respiração celular, respiração mitocondrial, só que aí a troca é pela membrana plasmática, tá?
Isso, é difusão, nesse caso, difusão simples, né? Então, processo de difusão simples. O pessoal perguntou, é a mesma difusão lá da membrana plasmática? Sim, é a mesma difusão da membrana plasmática, tá? Então, tinha a simples, a facilitada. No caso dos gases, a difusão é do tipo simples. Isso, difusão é a troca feita de célula por célula, tá? E, na verdade, entre a célula e o ambiente, ou entre a célula e o meio em que ela está. Pode ser, inclusive, entre outras células ao lado dela, tá? Então, quando os bichinhos não têm sistema respiratório, a gente fala em respiração por difusão. Se acontecer na pele, que é um órgão, né, no sistema tegumentar, já vou falar, né, esse termo para vocês. Estão perguntando aqui o que é hematose, eu vou falar agora aqui. Então, quando é pelo tegumento, a difusão, né, a entrada e saída dos gases acontece pela pele, a gente fala em respiração tegumentar, ou, né, tem gente que usa o termo respiração cutânea, tá? Respiração cutânea. Essa daqui vai acontecer em anelídeos, em anfíbios e alguns moluscos, como a lesma, por exemplo. Então, a minhoca, sapo, rã, perereca e alguns moluscos têm respiração cutânea. Isso significa, aqui, ó, no desenho aqui embaixo, que a troca de gases acontece pelo tegumento, né? E muitas vezes pode ser direto com os vasos sanguíneos. Porque pode ser que esses bichinhos que eu citei aqui, ó, anelídeos, anfíbios e moluscos, têm sistema circulatório. Plateuminte e nematelminte não têm sistema circulatório, né? Então, por isso, talvez que eles ficam nesse limbo entre ter respiração tegumentar ou simples difusão, né? Então, não se atém a esses detalhes. Essa troca de gases, quando ela acontece com o sistema circulatório, nós vamos dar o nome de hematose, tá? Hemato, sangue, ose, oxigênio, tá? Então, a troca de gases com o sistema circulatório, por isso que o sistema circulatório é o próximo que nós vamos estudar, a gente dá o nome de hematose, tá? Então, no nosso caso, aonde acontece a hematose? No pulmão, entendeu? Então, lá no pulmão, a gente tem a troca de oxigênio e gás carbônico com o sangue, ok? Plateuminto e plateuminto é a mesma coisa. Então, a respiração por difusão simples, quem não tem sistema respiratório. A difusão pelo tegumento, difusão cutânea pela pele. Né? E a difusão branquial, a difusão pelas brânquias, a gente chama de respiração branquial, que existem em muitos grupos. Né? Respiração branquial, ela é muito adaptada ao ambiente aquático, tá? Muito adaptada ao ambiente aquático. Então, basicamente, os caras que moram integralmente na água, com algumas exceções, têm respiração branquial, tá? Então, aqui os vermes marinhos, os poliquetos, os crustáceos, né? O siri, caranguejo, camarão, os moluscos, lula, polvo, aqui bonitinho, os peixes, né? Todos eles, seja ósseo, cartilaginoso, e a larva dos anfíbios, o famoso girino, tá? E reparem que é a segunda vez que eu falo de anfíbio, né? Eu falei de anfíbio aqui, ó, respiração tegumentar, e agora na respiração branquial, tá? Então isso significa que a troca de gases vai acontecer pela brânquia, por isso o termo branquial. A brânquia está aqui, ó. Olha esse peixinho bonitinho com a brânquia bem vermelhinha, que é o BR de brânquia, tá? OP aqui, essa parede aqui a gente chama de opérculo, que é aquele negócio do peixe que fica abrindo e fechando, tá? Então, o que vai acontecer? A água entra pela boca do peixinho, sai pelas brânquias. Quando ela sai pelas brânquias, né, vai acontecer isso aqui dentro, ó. A água circulando, a água passa pelas brânquias, fazendo a troca do oxigênio e gás carbônico direto com o sangue do animal, tá? Então, a respiração branquial. Agora, tem um tipo de respiração, eu nem marquei aqui, mas vamos escrever aqui embaixo. Tipo de respiração que é muito louca, tá?
Eu não gosto do nome utilizado, né, mas eu tenho que falar. Eu gosto de falar assim, ó, tem uns peixes chamados de dipnoicos, tá? Dipnoico. Isso, ó, hematose sempre vai acontecer quando os gases forem trocados no sangue, tá? Então, só tem sangue participando, hematose. Guelras e brânquias são a mesma coisa, é a mesma coisa, tá? Então, ó, se tem o sangue aqui, ó, sangue com oxigênio, sangue com gás carbônico e tudo mais, tem a troca, a gente chama de hematose, tá? Um sangue e hematose. O termo di significa dois. Pinóicos vem de pneumo, que significa pulmão, né? Pneumologia, né? Esqueci o que eu ia falar agora. Pneumonia, né? Infecção no pulmão, não tinha surgido esse termo. Então, dipnoico significa duas respirações, tá? Os peixes ósseos, isso só vai acontecer nos peixes ósseos, tá? Não, no tubarão, o tubarão não faz, né? Eles têm um órgão chamado de bexiga natatória, que eu vou marcar aqui, ó. Bexiga natatória. O que é essa bexiga natatória? Essa bexiga natatória, ela está toda circundada por vasos sanguíneos do corpo do animal. Então, normalmente, o peixinho está nadando ali, embaixo, né? E aí ele está fazendo respiração branquial. E esses gases, sofrendo hematose para o sangue, enchem o sangue do cara de oxigênio e gás carbônico. O que ele consegue fazer? Ele consegue pegar esses gases e jogar na bexiga. Isso faz com que a bexiga infle. E aí o peixe sobe, vai para a superfície. Quando ele quer afundar, ele faz ao contrário. Ele tira os gases da bexiga, joga no sangue, muda a densidade do corpo dele e afunda. Então, esse órgão, que é a bexiga natatória, é um órgão que a gente chama de hidrostático. Ele serve para controlar a profundidade do animal e a sua natação. Isso, tipo um submarino mesmo. O submarino só faz ao contrário, né? Ele enche de água um compartimento, depois joga ar no compartimento e joga água fora. Ele fica fazendo essa troca. Mas é essa a ideia, tá? Só que o que acontece? Alguns desses peixes, tá? Alguns desses peixes têm uma ligação, olha no desenho aqui, ó. Uma ligação da bexiga natatória com a boca. Hidrostático. Vou escrever aqui, ó. Hidrostático, tá? Hidrostático. Então, o que ele consegue fazer? Olha que brisa. Ele consegue ir até a superfície, engolir o ar, jogar o ar para a bexiga e da bexiga jogar para o sangue. Que tipo de peixe faz isso? São peixes, geralmente, daquelas regiões que ficam, tipo, peixe do Pantanal, peixe do Rio Amazonas, que tem uma fase que é muito... tem a cheia, né? O rio sobe, os lagos sobem, né? E aí aquele material que foi encoberto, aquela floresta que ficou submersa, tem muita decomposição e diminui o oxigênio da água. Aí o que ele faz? Ele vai até a superfície, engole o ar, joga para o sangue e afunda. É uma respiração acessória. Tem alguns peixes que conseguem, inclusive, ficar fora da água por muito tempo, né? Eles conseguem ficar meses fora da água porque fazem esse tipo de respiração. O que eu não gosto de falar, né, porque eu não concordo, é que tem gente que chama isso aqui, vou pôr até aqui no cantinho, ó, de peixe pulmonado. Isso aqui não é pulmão, tá? Pulmão é o que a gente tem, que serve só para respiração. Isso é uma gambiarra que esse peixinho tem para um órgão que não serviria para isso, né? Mas que ele sobreviveu dessa forma, tá? Alguém falou, baleia? Não, baleia é mamífero, baleia tem pulmão. Tá? Aquele buraco lá que tem no alto, né, na cabeça da baleia, é o nariz dela.
Ela tem que subir, pegar o ar, jogar pulmão e ir embora. Igual quando a gente mergulha com snorkel, é a mesma coisa, tá? Então, baleia não tem branco. Agora, esse bichinho aqui, esses peixes dipnóicos, chamados pulmonados, e vamos usar esses termos com vocês, eles têm isso para garantir uma outra forma de oxigenação, né? Tem umas espécies lá que mostram, tem até, o pessoal tá falando, tem uns vídeos que mostram esses peixes até debaixo da terra. Tem, porque na época da cheia, ele chega até onde o lago vai, até onde o rio vai, e aí fica aquele monte de terra, tal, tudo molhado, aquela lama, e aí esvaziou, ele fica preso na lama, e na próxima estação, quando aquilo alagar de novo, ele consegue sair de lá, né? Então, tem uns vídeos bem doidos mostrando esses peixinhos aí, tá? Então, é um tipo de, né, adaptação respiratória que esses peixes podem ter, mas que eu, particularmente, não consideraria um sistema respiratório, tá? Por isso que eu coloquei junto com respiração branquial. Porque o bichinho que faz isso, o peixinho que faz isso, tem de preferência a respiração branquial, tá? Aí, tem um grupo, que é o grupo dos artrópodes, né? Então, os artrópodes são chatos, né? São aqueles que têm patas articuladas. Então, tem aqui o crustáceo, que tem respiração branquial. Tem os insetos e tem os aracnídeos. Basicamente, esses três. Tem mais dois grupos que a gente vê depois. E cada um deles tem um tipo diferente de respiração, né? Então, os insetos, aqui eu coloquei o gafanhoto, mas qualquer um dos insetos tem respiração traqueal, tá? Então, na lateral do corpo dele tem esses buraquinhos, chamados de espiráculos, e traqueias. Essas traqueias possibilitam a entrada do oxigênio direto para a célula, tá vendo? Ó? Então, o oxigênio vai direto para a célula, um processo rápido, certo? É um processo rápido. E tem que ser, por isso que esses bichos conseguem voar, né? Gastar um monte de energia de uma vez só. Mas, por outro lado, a vantagem que ele tem para acessar o oxigênio da forma mais rápida possível garante para ele duas coisas, tá? Uma delas é uma limitação de tamanho. Deus sabe o que faz. Por quê? Porque na respiração traqueal, o sangue do bichinho, apesar de ser presente, não participa. Cara, se os insetos tivessem um sistema circulatório que levassem os gases para todas as células, não teria nada que impediria o crescimento deles. Então isso é muito doido, né? Agora, como vai direto para a célula, não tem participação do sangue, se uma célula estiver aqui, ó, bem longe, a chance dessa célula pegar o oxigênio é menor. Aí ela acaba morrendo e o bichinho para de crescer. Então, limitação de tamanho, né? Como assim a muda? Eu não entendi a pergunta. A muda não poderia também impedir o inseto de crescer? Mas Essa foi o que eu quis dizer. é que a muda é o que faz ele crescer. Tá? Quando ele realiza a muda, ele cresce, ele aumenta a área do corpo, aumenta o volume do corpo. Só que tem uma limitação para isso, porque vai chegar uma hora, o tecido lá dentro não vai ganhar mais oxigênio, então a célula não vai se reproduzir, ela vai estagnar o tamanho. Entendeu? Então não é uma limitação porque ele diminui, é uma limitação porque ó, chegou num limite, ele não cresce mais do que isso. Ele não faria uma nova muda, tá? Ok, obrigado, professor. De nada, querido. Muda é a troca do exoesqueleto que esses bichinhos fazem para crescerem, né? Aquele gráfico que a gente viu no aula do esqueleto, forma escadinha. Isso, ó, o espiráculo é o caninho que define o lúmen, né, a parte de dentro das traqueias. Então, as traqueias fazem a conexão do meio externo com o meio interno, tá? Ele não cresce pelo tamanho da traqueia. Ah, tá. A traqueia, ela, mesmo que ela acompanhe o crescimento até um certo ponto, pensa, é,
se essa célula se dividir, fica duas aqui, essa se divide, essa se divide, essa se divide, as células vão se dividir muito mais fácil do que a traqueia crescendo. Então, se ela estiver muito distante da traqueia que já está lá, ela não consegue se desenvolver, por isso que barra o crescimento dele. Entendeu? A traqueia não vai crescer e chegar em todas as partes. Uma outra coisa que, né, graças a Deus isso aqui existe, né, e a gente fala aí de baratas que tem até 40 centímetros, Deus me livre, não vou nem falar alto aqui, né, senão a esposa fica brava, mas a traqueia é um órgão muscular. Isso significa que ele pode fechar a traqueia e abrir a traqueia. E a gente pode fechar a traqueia dele com substâncias químicas, tá? Uma outra coisa, então, chata aqui é a ação dos inseticidas. O que o inseticida faz? Bloqueia a traqueia. Então, bloqueia a traqueia, para de chegar oxigênio e o bichinho morre asfixiado. Por isso que quando tem um mosquito voando, você joga o inseticida direto nele e cai na hora. Por quê? Porque o oxigênio está indo direto para a célula porque ele está gastando um monte de energia. Na hora que você fecha a traqueia, acabou o oxigênio, acabou a energia, ele morre. Né? Então, um processo de hipóxia que tem nos inseticidas aí, fechando a traqueia. Tem outro tipo de inseticida. Então, por exemplo, tem aqueles inseticidas neurotóxicos que atuam no sistema nervoso, tá? São inseticidas residuais, aquele que o cara tem que pôr máscara, né? Bomba, espalha tudo, pulveriza. Esse aí, ele é neurotóxico até na gente, né? Então você não pode estar lá. Quem mora em condomínio sabe, quando vão detetizar o condomínio, que você não pode deixar o animal de estimação nas áreas, né? Nas áreas comuns e tudo mais. Agora, esse a gente não pode comprar, não pode liberar a venda porque ataca o nosso sistema nervoso. Agora, aqueles outros inseticidas que o cara vende no mercado, eu adoro as propagandas, né? Tipo, não sei qual que é a marca lá, o inseticida. Aí o cara pega e joga numa flor, assim, já viu a propaganda? Joga na flor, a flor não morre. Tipo, lógico que não, é inseticida, não é para matar a flor. Né? Ou então fala assim, o meu inseticida mata até o mosquito da dengue. Ah, vá. Né? Lógico, o mosquito da dengue é um inseto, se é um inseticida tem que matar inseto. Né? Agora, você nunca viu uma propaganda de inseticida usando uma aranha. Porque a respiração do aracnídeo é diferente. Ó, na que você olha aqui no desenho da aranha, capilar sanguíneo, tá? Então tem lá uma traqueiazinha, tem o que a gente chama de filotraqueia, ó. Então aqui na lateral do corpo dela tem os buraquinhos por onde, ó, os gases vão passar. Tudo bem, formiga é inseto. Vai chegar até aqui, ó. Vai chegar aqui, vai chegar aqui, vai chegar aqui. Vai encher de oxigênio aqui dentro. E isso vai passar para o sangue do animal. Tá? É lógico, nessa corrida por substâncias cada vez mais eficientes, chegaram algumas que fecham não só as traqueias matando os insetos, mas os aracnídeos também. Só que o aracnídeo a gente não chama de traqueia, a gente chama de filotraqueia, tá? E ela não tem um espiráculo, ela tem um estigma. Mas eu nunca vi ninguém perguntar sobre isso. A única diferença, né, aqui, ó, entre filotraqueal e traqueal é que aqui a gente tem a participação do sangue, tá? Essa é uma diferença importante. Agora, toma cuidado. Eu não sei como está aí na apostila de vocês. Confere aí. Eu sei que você está com ela aberta. Pode ser que esteja escrito aqui, ó, filopulmonar. Ou eu já vi também pulmotraqueal. Né? Então, filopulmonar e pulmotraqueal. Se tiver escrito isso, ó, tira os dois, tá? Fica com filotraqueal, por favor. Que é o nomezinho mais recente. Tá? O nomezinho mais utilizado aí nos vestibulares. Tá? Filotraqueal. Tudo bem?
Então, os aracnídeos não têm esse tipo de limitação de crescimento como os insetos. Por isso que os aracnídeos podem ser maior. Mas pegar uma lagosta, por exemplo. Não, aracnídeo, lagosta não, estou viajando, peraí. Você pega aí as grandes aranhas, por exemplo, elas chegam a ser bem maiores que alguns insetos, né? E o crustáceo, que eu ia falar na sequência, né? Inseto, aracnídeo e crustáceo. Os crustáceos podem ser maior do que todos os outros, porque tem outro sistema que faz parte do seu desenvolvimento, que é o sistema circulatório, tá? Então, eles podem ser, os aracnídeos geralmente são maiores que os insetos, sim. A filotraqueal tem participação do sangue, exato. Tudo bem. Eles fazem hematose? Sim. Se tem troca com sangue, é hematose. Tá? Vamos dar uma olhada aqui então, ó. Lá na página 44, os exercícios são bem simplesinhos. Órgãos respiratórios, esse aqui tá falando que tá na água, ó. Tá na água, tá? Então, tipo, legal, ó. Todos aqui, ó, estão na água. Não dá para saber. O 3, ó, tem os canos levando direto para a célula, tá no ar. Então, esse aqui é qual? Traqueal, tá? Então, 3 é traqueal. Traqueal é de inseto. Então, ó, gafanhoto é inseto, ok. Minhoca não é inseto. Porífero não é inseto. Platelminte não é inseto. Anelídeo não é inseto. Alternativa A. Então, às vezes, né, a gente vai ver isso, né, mais a fundo quando estudarmos cada um dos bichinhos. Tem características que, se você soubesse, responde uma questão muito rápido. Né? Então, aqui a gente tem a respiração na água do crustáceo, branquial. Né? O 2 está trocando com a pele, ó, platelminte, né, planária. E aqui, uma estrutura parecida com o pulmão. Eu não falei da respiração pulmonar, porque é a nossa. Eu vou falar na semana que vem. Está aqui o cachorrinho, alternativa A. Tá? Na 2, de novo, respiração traqueal. Qual é esse grupo? Então, esse é o grupo dos insetos. Somente os insetos têm respiração traqueal. Então, sem grandes problemas aí. Na 3, uma tabela para você vincular os tipos de respiração. Então, pulmonar tem pulmão a tartaruga. 1B. Aqui, aqui. 1A, 1A, 1A. Já não pode ser. Né? Respiração branquial. Respiração branquial. A carpa, que é um peixe. 1E. Respiração traqueal. A joaninha. Respiração filotraqueal. A viúva negra. E respiração cutânea. A lesma. Né? Alternativa A, de novo. Então, sabendo o tipo de respiração de cada grupo, você resolve a questão mais rápido. Tá? São as características que a gente chama de sinapomorfias. São algumas exclusividades de alguns animais. Agora mais duas, sendo que a 5 é mais legal. Ó. Puta, essa aqui é da Unesp na segunda fase. Olha essa questão. Um besouro, então besouro tem respiração traqueal, certo? Havia caído em uma piscina. Embora a maior parte do seu corpo estivesse acima do nível da água, a cabeça do inseto estava totalmente submersa. Pedrinho, que é um mamífero, então Pedrinho tem respiração pulmonar, que observava a cena, retirou o animal da piscina depois de mais de 30 minutos nessa situação. O besouro continuava vivo e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Pedrinho quis repetir a cena consigo mesmo. Pedrinho não é muito inteligente.
mas não conseguiu manter a cabeça submersa por mais de 2 minutos. Já está o suficiente, já 2 minutos. Pedrinho tonto. As crianças. Considerando as características do sistema respiratório dos insetos e as do sistema respiratório do mamífero, explique por que o besouro conseguiu ficar tanto tempo com a cabeça submersa e o Pedrinho não. Vamos voltar no besouro, ó. Tá aqui, né? Reparem, os espiráculos, que é por onde entra o oxigênio e sai o gás carbônico, ficam no abdômen. Por isso, o besouro estava com a cabeça dentro d'água e não morreu, né? Então, nos insetos, o oxigênio entra pelo espiráculo. E por que o Pedrinho não conseguiu? Porque o oxigênio nos seres humanos entra pelo nariz, né? Que fica na cabeça. Uma questão muito legal, muito fácil, né? Muito simplesinha aí, mas que é bem bacana. Então, nos insetos, como a respiração é traqueal, as aberturas ficam ao longo do corpo e não na cabeça. E no homem, como a respiração é pulmonar, a abertura fica na cabeça. Tanto faz ser pelo nariz ou pela boca. Agora vamos a 5, ó. Olha lá, aquele termo que eu falei que eu não gosto, né? Os peixes pulmonados africano 1 e sul-americano 2 vivem em águas paradas e em lagos onde a falta prolongada de chuvas pode causar o ressecamento completo dos seus hábitats. Sob tais condições, eles permanecem em estado de dormência até o próximo período de chuvas, quando saem de seus casulos enterrados na lama e retornam à vida normal. Neles, a maior porcentagem de absorção de oxigênio ocorre nos pulmões. Então, no 1 e no 2, ó, no 1 e no 2, nos pulmões, tá? O peixe pulmonado australiano, que é o 3, também entra em dormência, mas depende muito menos do pulmão e realiza suas trocas pelas brânquias. Assinale os gráficos, a alternativa correta. Então, ó, quando ele fala em brânquia, 1, 2 e 3. O 3 depende mais pela brânquia, então a curva tem que ser maior do que no 1 e no 2. Quando ele fala de respiração pelo que ele chama de pulmão, 1, o 2 e o 3, 1 e o 2 dependem mais dessa, o 3 é menor. Então o gráfico que a gente tem que analisar é assim, ó. Quando for na brânquia, tem que ser maior o 3. Quando for no pulmão, tem que ser menor o 3. Então aqui, ó. Maior o 3, tá vendo? Mas aqui não é menor o 3, então não pode ser. Aqui está menor o 3, não pode ser. Aqui está menor o 3, não pode ser. Aqui está menor o 3, não pode ser. Então, ó, depende mais da brânquia, depende menos do pulmão. Por isso, a alternativa D. É uma questão que os gráficos atrapalham, são difíceis, e que a resposta está no próprio enunciado, né? Mesmo se você não soubesse a matéria, você conseguiria fazer, analisando o desenho que o gráfico tem no final. Então, no 1 e no 2, tem que ser menor, né? As curvas das brânquias têm que ser menor que as dos pulmões, mas no 3 ficou mais evidente, porque ele depende mais das brânquias do que do pulmão. Certo? Nossa, estouramos aqui um tempão para a gente trocar de sala.